Olá, bem-vindos a mais um podcast do Diário do Poder. Meu nome é Thiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E hoje o nosso convidado é o ex-presidente da República, atual senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Senador, muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Satisfação aqui rever o Cláudio, a Débora, né? Mas quebra o galho. Ex-vice-presidente, né? Presidente aí, o chefia lá vai ficar comprometido comigo. Perdão. Considere uma homenagem. Uma homenagem. A gente sempre se refere aos vice-presidentes com muita deferência e sempre chama de presidente, então ato falho meu, mas também é um sinal de respeito. Mas foi bom que a gente já descontraiu. Exatamente, o clima fica bom. Senador, eu queria já começar perguntando que hoje a gente está no dia... Nosso episódio vai sair daqui a alguns dias, mas hoje a gente está na segunda-feira, logo após a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos na nossa percepção, público recorde, uma onda verde e amarela que a gente não via já há algum tempo, né? Pessoas até preocupadas com manifestações e preocupadas com uma certa perseguição. E eu queria saber se o senhor acha que isso pode representar uma mudança no clima, nesse tom que vem tendo a política desde o começo do governo Lula. Eu acho que são vários aspectos, né, que estão envolvidos nessa manifestação de ontem, né? Em primeiro lugar, a maciça presença das pessoas, né? Eu tenho uma certa expertise em calcular multidão e avaliei ali na faixa de 800 mil pessoas. Né? A Secretaria de Segurança aí de São Paulo diz que são 750 mil, sem ser um dado divulgado abertamente. Então, é uma massa significativa, como nos últimos tempos a gente não vê comparecer em lugar nenhum. Né? Eu me lembro, o Cláudio deve lembrar também, eu acho que a última grande campanha que houve no Brasil de massa na rua foi as diretas já, tá? Que tinha muita gente na rua, mas não se comparam a manifestação como essa que houve ontem. Então, isso é um aspecto. O segundo aspecto, obviamente, é a presença do presidente Bolsonaro com um discurso, vamos dizer assim, de pacificação, né? de conciliador, de serenidade, né? E trazendo à baila, né, um tema que eu considero importantíssimo no momento, que é a anistia, que é algo que é tradição no nosso país, né? E o presidente foi muito claro quando ele coloca ali que outras pessoas que cometeram crimes bem mais graves foram anistiadas, né? Então, eu acho que esse conjunto, né, de eventos que aconteceram e de palavras que foram proferidas ontem pode favorecer realmente a que a gente comece a encaminhar aqui para um clima de distensão e se entender que existe uma maciça parcela da população brasileira que tem uma visão completamente diferente daquela que o atual governo procura colocar. Presidente, o senhor foi a maior ausência dessa manifestação de ontem, né, na Avenida Paulista. Isso teve algum motivo especial? O senhor marca um distanciamento ou não se sentiria à vontade comparecendo? O que é que houve? Não, Cláudio, em absoluto. Em primeiro lugar é porque eu apoiei a manifestação o tempo todo, eu tenho sido um dos defensores ferrenhos, das posições que o nosso governo adotou, e em particular do presidente Bolsonaro, e tenho criticado, dentro dos limites que as palavras podem ser proferidas sem ser ofensivas, a forma como esses processos todos vêm sendo conduzidos. Agora, eu tinha eventos da minha família, que já estavam devidamente marcados com antecedência e que eu não podia pegar e simplesmente suspender para estar lá. E, na realidade, também a minha presença lá seria apenas uma figura a mais de todas aquelas que lá estavam presentes e que constituem parcela expressiva do nosso pensamento dentro do sistema político brasileiro. Senador, o senhor esteve na reunião que levou ao STF ali um grupo
de senadores de oposição para pedir o afastamento do ministro Alexandre de Moraes dos inquéritos a respeito do 8 de janeiro. Eu gostaria, por favor, que o senhor trouxesse aqui para a nossa mesa o sentimento dessa reunião, o retorno que o ministro Barroso deu a vocês ali. Nós pedimos essa reunião com o ministro Barroso, né? Aí já na esteira de todos os problemas que estavam acontecendo, e essa reunião foi antes do dia 8 de fevereiro, né? Antes das ações da Polícia Federal naquela quinta-feira ali antes do Carnaval, e exatamente, né, em cima de algo que nós viemos criticando desde algum tempo, em relação aos processos que estão sendo conduzidos. Porque o ministro Alexandre de Moraes, ele encarna 4 pessoas num só. Né? Ele é vítima, ele é investigador, é denunciador e é julgador. Né? Então, isso, na nossa visão, é claramente contrário aos preceitos, né, do processo, do devido processo legal. E foi isso que nós fomos transmitir ao ministro Barroso, e principalmente dizendo que era o momento de fechar esses inquéritos. Nós temos um inquérito aí, como o das fake news, que foi aberto de ofício, com base no regimento interno do Senado Federal em 2019, nós estamos em 2024. Eu acho que nenhum outro inquérito na história do Brasil durou tempo. Se alguém for buscar, né, os inquéritos do período dos governos militares, o mais famoso, se eu não me recordo, o número era o 768, que era sobre o Partido Comunista Brasileiro, não durou um ano. Né? Acho que foi menos do que isso. E gerou 3 ou 4 livros que foram publicados a posteriori. Nós estamos com um inquérito sendo conduzido há 5 anos, que a todo momento é adicionado mais alguma coisa. Então, qual é a nossa visão? Que se encerre os inquéritos, que se denuncie quem tem que ser denunciado e que se julguem essas pessoas para, a partir daí, o país poder avançar para uma situação de normalidade. Porque, na minha visão, nós vivemos um quadro de não normalidade. O senhor atribui aqui esse inquérito interminável, né? Muita gente se queixa da vaidade exacerbada dos ministros do Supremo, adoram holofotes e tal. É isso? Ou é o exercício, digamos assim, do poder total, absoluto do ministro relator desses casos que faz com que esse inquérito não acabe nunca? Olha, Cláudio, eu não quero colocar, né, essa questão nos termos das fraquezas humanas, né? Mas sim de que é uma visão ideológica, né? Quase uma questão ideológica da forma como está sendo conduzida e um poder desmesurado, né, colocado única e exclusivamente da mão de uma pessoa. Vamos lembrar que os demais ministros da Suprema Corte não se manifestam em relação a isso. Né? Esse processo todo vem correndo. Eu tenho dito, né, por exemplo, as pessoas que estão sendo julgadas pelo 8 de janeiro, eles tinham que ter passado pelo princípio do juiz natural, eles tinham que estar num juiz de primeira instância. Ao serem julgados pela última instância, como eu falei, a quem eles vão recorrer depois? A Deus? Não tem para quem recorrer. Então, é esses aspectos, né, que, na minha visão, não sou operador do direito, mas a gente vê que isso não está correto. Tá? Mesmo, agora volto a dizer, mesmo no período de governo militar, né, aqueles que cometeram atos de terrorismo iam para o julgamento na primeira instância da auditoria militar, e depois para o STM e depois para o STF. Né? E, na maioria dos casos, no STM, muitas penas foram comutadas. Né? É só ir atrás dos processos. E hoje nós não estamos vendo isso. Né? Nós estamos vendo praticamente um mata-esfola vindo de quem, como última instância, deveria ter outra visão do processo. É por isso que o senhor propõe uma anistia para as pessoas que estão sendo julgadas nesse âmbito? Pois é, no segundo semestre do ano passado nós entramos com um projeto de lei de anistia bem simples, né? Anistia, e o presidente expressou isso. Né? Anistia aquelas pessoas que participaram da marcha e estão sendo julgadas, apesar de estar havendo aí uma intenção de haver um acordo de não persecução penal, né, com essas pessoas, porque não é possível, né, se condenar com as mesmas penas que estão condenando pessoas que não depredaram nada, mas que, se forem condenadas, eventualmente seriam os anistiados. E aqueles que quebraram o patrimônio público, né, que sejam devidamente punidos, mas dentro daquilo que é um quebra-quebra de patrimônio público. O que é razoável. Né? Razoável, porque a minha visão é muito clara. Querer dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado por aquela multidão,
que aquele pessoal ia estar na cadeira do presidente da República na segunda-feira, ou na cadeira do Pacheco, ou na cadeira do presidente da Suprema Corte, do Barroso. Não é. Na época não era nem o Barroso, era a outra, a ministra a Rosa Weber, né? Não era. Então o que houve foi uma baderna. Eu já vi colegas aí dos senhores da Débora aí dizendo que Brasília foi destruída. Bom, então eu vou levar ela para Gaza para ela ver, né, um processo de destruição para a Ucrânia, pelo amor de Deus, né? Isso não é nada inédito, né? A gente já viu aqui, quem está aqui em Brasília há muitos anos já viu esse tipo de manifestação e são atos que saem do controle. A gente já viu indígena, a gente já viu CUT, MST, diversos tipos de manifestação. Basta lembrar ali, na era do governo da Dilma, quando invadiram o Itamaraty de noite, quebraram tudo ali no Itamaraty, não tem um cara preso daquilo ali. Não tem nenhum. Tentaram incendiar o Itamaraty, e outras manifestações tentaram incendiar o Ministério da Agricultura. O Ministério da Educação. Destruíram veículos. Tem uma larga história aqui de acontecimentos, né? Mas que se julguem as pessoas dentro do devido processo. Eu acho que quem errou ali, né, realmente invadir prédio público, não leva a nada. Um protesto que seja feito pacífico, né? Ontem aquela multidão que se postou pacificamente na Avenida Paulista, ela deu seu recado, sem precisar gritar, sem precisar levantar faixa, sem precisar fazer nada. Simplesmente com as suas camisas amarelas, sua bandeira do Brasil, né? Agora, presidente, um país que as pessoas não podem nem levantar faixa está difícil, né? Não pode levantar um cartaz porque pode ter um agente da Polícia Federal infiltrado na manifestação, aí dá voz de prisão porque aquele cartaz é assim ou assado. Nós estamos... eu sempre digo, né? A manifestação ela é válida. Quem for na frente da Casa Branca, né, vai encontrar o cara com um cartaz na mão lá, abaixo Biden, circulando ali, acabou. Está em paz ali fazendo o protesto dele, deu o recado dele. Não pode parar. Parou. Parou. Não pode. Isso é muito interessante, a legislação americana. Eles ficam andando em círculos, porque se parar, vão em cana. Né? Mas eu queria saber do senhor o seguinte, essa manifestação de ontem, acho que o grande personagem foi o povo mesmo, né? Assim, teve discursos muito interessantes, discursos que se esperava, outros não. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de conciliação que não foi um tanto quanto inesperado, mas o grande espetáculo ficou por conta da multidão. Ainda que tenham sido pessoas ali conduzidas ou atentas à liderança do Bolsonaro, a mim... Eu acho que a outras pessoas também passou a impressão de que não é mais o Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, não é? Porque a gente se lembra daquelas manifestações de São Paulo de 2013 contra o aumento de passagem de ônibus, né? E dizia-se isso, né? Que não é só os 20 centavos, né? De aumento. O senhor tem essa impressão de que talvez pela inelegibilidade, sei lá, por tudo que tem acontecido, é isso mesmo? Não é mais apenas o Bolsonaro? Olha, Cláudio, eu concordo aí contigo, né? Eu vejo o presidente Bolsonaro como o tótem da direita, né? É aquele ponto de reorganização, né? Mas ele vai ser reconhecido na história do Brasil futuramente como uma pessoa que tirou a direita do armário, né? Porque ninguém se dizia de direita nesse país, quando muito o cara dizia que era centro-direita a caro custo, mas ninguém se dizia de direita aqui no nosso país, tanto que eu dizia que a nossa política era torta, né? Porque era todo mundo de um lado só, esse navio tinha que adernar em algum momento, né? Então ele tirou essas pessoas, né? Deu voz para essas pessoas, deu voto a essas pessoas, né? E elas se tornaram realmente muito maior do que ele, mas ele... eu digo, é o tótem da direita brasileira. E isso, no futuro, né, quem estudar a nossa história daqui a 40, 50 anos, vai ver isso aí escrito. Isso pode, eventualmente, mudar esse relacionamento do governo no Congresso? O senhor agora lá, parlamentar, já tem hábito de lidar com o governo Lula nesses últimos 14 meses aí. Você acha que essa nova perspectiva sobre o apoio que o ex-presidente tem pode mudar essa relação? Na realidade, ali no Congresso, né, Tiago, nós temos duas situações distintas, né? Nós temos a Câmara, né, onde o pessoal lá é mais aguerrido, mais belicoso, por natureza mesmo, né? Até porque num ambiente, eu
penso assim, num ambiente que tem 513 pessoas, né, para você sobressair, né, você tem que fazer valer, né? Senão você fica naquela massa e ninguém nem te nota, né? Você vai passar 4 anos ali desapercebido. Né? Então a Câmara tem um comportamento diferente. Já dentro do Senado eu não vejo essa animosidade assim com a questão do governo. Nós fazemos uma oposição dura, mas sem ranço, né? E diferente, né? Muitas vezes a gente vê de alguns entrechoques que acontecem na Câmara. O que eu vejo é que o governo ele tem tido dificuldade de negociar com o Congresso, né? Uma interlocução que não tem avançado, né? Na Câmara, mais difícil. Lá no Senado, que tecnicamente, teoricamente, seria mais fácil, eu vejo também dificuldade. Volta e meia, o governo é surpreendido, porque mesmo aqueles senadores que ele considera que votariam com ele, em determinado momento não votam e acabou. E ninguém obriga os caras a mudarem seu voto. Até o próprio líder do governo, Jacques Wagner, outro dia desse, condenando o discurso do presidente, foi uma atitude interessante. Condenando é uma palavra forte, mas discordando, digamos assim, com o discurso do presidente. O Jacques Wagner é um político experiente, né? E ele tem procurado fazer o papel dele ali dentro de líder do governo, é um cara que negocia bastante as coisas e, vamos dizer assim, tem criado a confiança, né? Aquilo que ele acerta é combinado, ocorre. Presidente, é a sua estreia na política, né? Não é a estreia na política, porque já foi vice-presidente, começou por cima mesmo, né? Mas agora no parlamento é algo completamente diferente, certamente. O senhor está passando por uma experiência que deve ser muito, muito enriquecedora, muito interessante. E eu queria saber isso, assim. Eu não sei se o senhor já lhe disseram isso, mas o senhor tem firmado ali um conceito que quando o senhor ocupa a tribuna, as pessoas prestam atenção. É uma voz assim que, embora alguém que tenha participado do governo passado, muito combatido, etc., é alguém cuja palavra é respeitada, assim, quando faz pronunciamento, né? Já houve outros personagens no Senado, o Pedro Simon, por exemplo, né? Enfim, por razões diferentes, aquele senador do Amazonas, Jefferson Carpinteiro. Jefferson Carpinteiro Pérez. Jefferson Pérez, né? E eram figuras que, quando falavam, meio que o país calava, né? Para ouvir. O senhor tem essa percepção, mas eu queria saber o seguinte: conta para nós, como é que tem sido o senhor está decepcionado, o senhor está surpreendido, ou tem sido surpreendido positivamente ou negativamente? Como é que tem sido essa sua experiência no Senado? Olha, Cláudio, a primeira coisa que eu procurei colocar para mim mesmo, né, é dizer o seguinte: lá eu sou mais um de uma engrenagem, né? Então, na minha vida profissional anterior, eu percorri todos os escalões e cheguei ao topo da carreira, né, dentro do nosso critério de méritos, né, onde eu sempre cada escalão daqueles eu era responsável pelas minhas decisões. Aqui no Senado as decisões são colegiadas, né? Então é diferente, né? Apesar do período que eu passei no alto comando do Exército, onde há muita decisão colegiada, né? Mas dentro do Senado é diferente. Tem muita negociação, né? Tudo tem que ser negociado, até para você colocar um projeto seu para fazer andar. Então não é simplesmente escrevi um projeto, apresentei e ele vai andar. Não, ele não anda se você não negociar. Entender que o trabalho principal é feito nas comissões, né? E não no plenário. O plenário é o resultado final das comissões, né? Entender que também que quando você quiser fazer uso da palavra, tem que fazer uso em temas que sejam realmente contundentes e que você tenha algo para acrescentar. E não para fazer um discurso para sua bolha. Muitas vezes eu sou cobrado, você tinha que falar mais. Eu digo, não tenho o que falar nesse momento, né? E para fazer um discurso para a bolha, eu prefiro, né, ficar calado e observar o que os outros estão fazendo. Então eu tenho procurado aprender, né, principalmente gente ali que é experiente, já tem uma larga vivência lá dentro do Congresso, em particular do Senado, né? Procuro me relacionar com todos, independente da opção política de cada um, né? Não sou daqueles que tratam o pessoal do PT como inimigo, tá? É meu adversário, mas não posso tratar como inimigo. É a maneira que eu penso.
E foi um ano de aprendizagem, agora eu tenho mais 7 anos para colocar essa aprendizagem em funcionamento. Voltando à questão do 8 de janeiro, senador, eu gostaria de saber sua opinião sobre a questão do fim do foro privilegiado, que é algo que a oposição tem falado bastante. O senhor acredita que o Supremo vai se manter inflexível diante dos últimos acontecimentos a ponto de ser necessário que essa pauta prospere e avance? Olha, essa pauta está nas prioridades do grupo da oposição, né? Essa questão do fim do foro privilegiado, e pelo que eu vejo também, o presidente do Congresso e do Senado, o Pacheco, ele concorda com isso aí, né? Então, vamos ver se se consegue, né, que sejam feitas as votações e que o projeto avance. Mas ela está na pauta. Mas lembrando que o fim do foro privilegiado já foi aprovado até por unanimidade no Sim, Senado. já né? foi e ficou E engatado. era um projeto do Álvaro Dias e Exato. nunca foi votado na Câmara. Certa vez o presidente da Câmara me disse, eu conversando com ele e questionei sobre isso, ele disse que há um temor Ele não falou se o temor era dele, mas ele disse que há um temor na Câmara, no sentido de que o fim do foro privilegiado coloque os parlamentares, de uma maneira geral, nas mãos de juízes de primeira instância, muitos deles em busca de holofotes e tal, e seriam capazes de tomar decisões só para garantir manchetes e tal. O senhor percebe isso? Ou que há esse temor mesmo? Não, é aquela história, né, Cláudio Humberto? Quem não deve não teme, né? Porque, assim, temos essa questão sempre, sentença por holofote, hoje em dia mas já é óbvio assim. que isso... Então, hoje nós estamos nessas duas posições, né? Porque, por um lado, se a Suprema Corte vem tomando atitudes bem drásticas, né, até draconianas, vamos falar assim, em cima de parlamentares, né? Se ficarmos na mão de um juiz de primeira instância, pelo menos nós temos as outras instâncias para percorrer. O grau de recurso, né? Não é? O grau de recurso nos permite, não é, levar até escalonar essa crise até um ponto mais alto. É uma, vamos dizer assim, é uma escolha de Sofia. Né? É uma escolha de Sofia, mas vamos ver se consegue ser votado isso aí. E a PEC dos mandatos, de limitar decisões monocráticas, isso tem futuro no Senado? Olha, a PEC da decisão monocrática nós aprovamos ano passado, né? Era uma que vinha desde 2019, né? Está parado lá na Câmara. Segundo o presidente Pacheco, né? Está havendo os líderes estão se reunindo lá para colocá-la, para votar lá na Câmara. Então, né? Eu acho que seria uma boa resposta, né, principalmente para algumas decisões que vêm sendo tomadas aí ultimamente e que o pleno do STF não se pronuncia, né? Tá? Bom, a questão dos mandatos, né, o presidente Pacheco já disse que vai colocar para votar dentro do Senado. Né? É um projeto do Cajuru, né, então isso vai ser discutido, debatido, qual vai ser o tempo, não vai ser o tempo, até porque outro projeto que está entrando na pauta é a questão da mudança do Código Eleitoral, não é? Acabando com a reeleição, estabelecendo coincidência de mandatos, vai mudar o tempo dos mandatos de 4 para 5 anos, então tem uma discussão em cima disso que pode estar muito ligada ao tempo de mandato do ministro do STF. Né? Sim. Senador, o Cláudio citou aqui os seus discursos atrativos, né, para a imprensa, para a população, e me chamou a atenção quando o senhor disse na tribuna que o PT, ao propor regras mais severas na tentativa de dificultar que militares concorram a cargos eletivos, estaria tentando tornar esses militares cidadãos de segunda classe, de segunda categoria. O senhor continua reafirmando ou afirmando esse princípio? E por que o Partido dos Trabalhadores tem essa cisma histórica com os militares na política? Olha, Débora, eu agora também não consegui entender, né, porque o número de militares da ativa que se candidata anualmente é ínfimo. Eu conversei com o Jacques Wagner outro dia, né, e falei para ele, olha, aqui em 2022, na eleição de 2 anos atrás, dos 150 mil militares profissionais do Exército, 32 foram candidatos. O que é isso? E nenhum foi eleito. Né? Então é desconhecer o ethos da profissão militar, né, onde as grandezas e servidões não dão liberdade ou não dão tempo para que o cara se dedique à política, né?
e também desconhecer, né, que hoje a legislação já impõe determinadas restrições. Só que a restrição que está sendo colocada nesse projeto, ela retira o direito do militar da ativa a concorrer, porque Exato. diz que ele tem que passar para a reserva não remunerada. Significa o Já quê? na candidatura. Na candidatura. Porque hoje, se você for eleito, você passa para a reserva. Lançamento da sua candidatura, você passa para a reserva não remunerada. Então, você imagina, um cidadão que tem 20 anos de serviço, né, ele não vai concorrer, ele não vai dar um salto no escuro, né, e abandonar tudo que ele fez, né, até o presente momento. Então, como não pode escrever que o militar da ativa é proibido de concorrer, porque isso contraria frontalmente o artigo 5º da Constituição, escreve-se de outra forma. É tipo, todos são iguais perante a lei, exceto se forem militares. Exceto, né, se forem militares. Aí você olha, né, vou dizer aqui para ti sem medo de errar praticamente. De 1988 para cá, eu acho que só 2 militares da ativa foram eleitos. O Bolsonaro e o Zuco. O resto, tudo que foi eleito foi da reserva. Presidente, outro tema muito importante assim, é o tema da segurança pública, né? Recentemente o Senado finalmente aprovou o projeto que extingue com a saidinha, que era uma coisa inacreditável, né? Como é que o Brasil mantinha esse instituto aí, mas há outras questões também muito graves ainda e por serem corrigidas, como enfim, tratamentos que se dão de uma maneira geral ao criminoso no Brasil, né? Eu vi uma cena hoje chocante, né, do fim de semana, quando bandidos executaram um cabo da PM em São Paulo, né? Ele e a filha. Ele e a filha. Assim, é revoltante, né? E é revoltante a gente imaginar que, com toda certeza, criminosos assim são tratados com condescendência, né? Pela legislação e também pelo Poder Judiciário. E aí eu queria saber do senhor o seguinte, podemos ter expectativa de que o Senado vai mesmo, enfim, tratar desse assunto da segurança pública com o rigor que os tempos atuais recomendam? Cláudio, ali eu faço parte da Comissão de Segurança Pública, né? Então, por exemplo, esse projeto da saidinha, que ele tem muito mais do que se limitar a saidinha. Eu acho que o principal aspecto desse projeto, e que ficou muito pouco divulgado, é que o criminoso agora, para a progressão de regime, ele terá que passar por uma análise criminológica. Ou seja, vai ser analisado ali por psicólogo, né, ou outros cientistas sociais, seja lá quem for, né? Ou seja, uma comissão vai analisar, não é simplesmente por decurso de prazo. Completei X anos da minha pena, eu passo por semiaberto. Não, ele só vai passar se realmente ele demonstrar, numa análise feita por profissionais, de que ele merece ser reinserido na sociedade. Eu acho que esse é o aspecto mais importante desse projeto e que está meio varrido para baixo do tapete. Agora nós temos aqui no Brasil, né, e isso tem os seus reflexos dentro do Senado, o pessoal que não consegue compreender que nós vivemos uma guerra aqui dentro. Essa é a realidade, né? Essas grandes narcoquadrilhas, né, elas controlam porções do território brasileiro, né, onde o Estado não entra, enfrentam o Estado à bala, assassinam pessoas que representam o Estado. Então, as pessoas têm que entender que você só vai conseguir combater, né, esse estado de coisas trabalhando em 3 vertentes. Né? Ele tem que trabalhar na vertente da repressão policial, com a polícia bem equipada, né, uma análise de inteligência, com todas os detalhes referentes a uma operação de guerra quase. Né? Tem que trabalhar na vertente do sistema prisional, né, separando o joio do trigo dentro da prisão, não deixando misturado detentos de baixa periculosidade com detentos de grande periculosidade. E, óbvio, o Estado tem que assumir o controle das áreas, das periferias das grandes cidades, onde ele não entra. E o que é assumir o controle? Né? Tem que botar a rua com número, tem que dar título de propriedade para quem construiu sua casinha, mesmo que foi irregular, dá título de propriedade, que o sujeito vai entrar no sistema econômico, ele vai poder pegar um empréstimo para montar um cabeleireiro para a mulher, ou para montar uma barbearia para o filho, e assim sucessivamente.
Se não agir dentro dessas 3 vertentes, nós vamos continuar enxugando gelo no Brasil. Presidente, tem coisas bem específicas, como, por exemplo, a maioridade penal, né? Tem projeto aí aprovado em 2015, né, que nunca foi votado no Senado e tal. As pessoas, naquela ocasião, a redução era para 16 anos e pelo cometimento de crimes hediondos e tal. Enfim, mas há muita gente que advoga a ideia de se acabar com qualquer tipo de maioridade, né? Porque o fundamental é punir o crime, não é favorecer quem o comete, né? Qual a sua posição sobre isso? Bom, eu sou francamente favorável ao crime que um menor comete como se fosse maior, ele tem que cumprir a pena que o maior cumpriria, né? Então você com 16, 15 anos mata uma pessoa, aí fica 3 anos num sistema, né, educacional fechado e depois vai embora para a rua de novo. Hoje o que as quadrilhas fazem? E com uma ficha limpa. Uma ficha limpa. Usam esses rapazes, né, e aí com toda aquela questão social que eu falei, né, que não tem, né, não estão na escola, não estão trabalhando, é o atrativo operacional, né, e é uma massa de manobra. Então, a partir do momento que esse pessoal se der conta, não, eu vou puxar uma cana aí de 20 anos também, vai pensar 2 vezes antes de partir para o crime. Senhores, vamos falar da crise diplomática inaugurada pelo presidente da República em relação a Israel. Gostaria de saber do senhor, senador, qual será a consequência natural na sua avaliação aí dessas últimas declarações do presidente Lula? Houve quem defendeu que o primeiro discurso foi um erro, foi um ato falho, mas ele foi lá, falou de novo, foi para as redes sociais dele, oficiais. E que avaliação que o senhor faz disso tudo? Olha, a primeira coisa que o presidente tinha que fazer era se livrar do Celso Amorim. Se ele se livrasse do Celso Amorim, ele já estaria 10 vezes melhor. Porque o Celso Amorim, ele está parado ainda no século passado, né? Antes da queda do Muro de Berlim, é onde ele vive ainda. Verdade. Né? É onde ele vive. Então, não conseguiu evoluir o pensamento, né? Eu espero, né, que essa crise ela termine com um apaziguamento, né? Nem o Brasil é inimigo de Israel, nem Israel é inimigo do Brasil. O Brasil, desde a resolução da ONU em 47, né, adota a postura tradicional de nós advogamos por 2 estados, o Estado judeu e o Estado palestino, né? E somos defensores disso aí. Não somos defensores de organização terrorista. O que tem que ficar claro, Israel trava um conflito com uma organização terrorista e não com o povo palestino, mas, lamentavelmente, né, tem efeitos terríveis uma guerra dessa natureza, porque é uma guerra dentro do povo. Então, é o pior tipo de guerra que pode ser travado. Então, eu espero que, né, ambos, né, nem israelenses sejam exacerbados aí nas críticas e levarem muito mais para o lado da retórica, né, do presidente, e que baixem as tensões, porque só especificamente no caso das nossas Forças Armadas nós temos uma série, né, de equipamentos que utilizam a tecnologia, né, produzida em Israel. A nossa Força Aérea, se Israel parar de vender componente de aeronave, vai ficar no chão. Então tem que entender todas as implicações, né, de uma briga que não leva a nada. Acho que o Brasil pode ser firme, né, o governo brasileiro pode ser firme na questão das hostilidades que estão ocorrendo, da guerra que está sendo travada, né, a de trabalhar firmemente para a existência efetiva do Estado palestino, né, mas não pode adotar determinadas expressões por viés ideológico que caracteriza o governo e, em particular, a pessoa que eu citei aqui, que é o embaixador Celso Amorim. Ele virou uma espécie de revolucionário tardio, né? Enfim, já não... Que foi presidente da Embrafilme durante os governos militares. Então, exatamente. Acho que é um pêndulo elástico. Eu tenho convivido aí ao longo da minha vida com algumas atitudes dele, né? Ele é simpático ao Hamas, ele fez o prefácio do livro do Hamas. Exato. E o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas deixa claramente que o objetivo dele é aniquilar o Estado judeu. Então,
Que é uma nação amiga do Brasil, né? Exatamente. E nós tivemos aí o Hamas cumprimentando o presidente do Brasil depois desse discurso, né? Do primeiro discurso contra Israel. E isso Lamentável. criou um pedido de impeachment por conta da oposição na Câmara dos Você Deputados. acha que isso prospera? Tem chance? Eu acho que o pedido foi mais para. Está sendo mais para. Eu apoiei o pedido, né? Obviamente, pediram um apoio da gente ali no Senado. O mais que a gente pode apoiar, fazer é dar um apoio, porque se prosperasse, nós seríamos os julgadores, então não poderíamos estar nessa fase do projeto. Nós não somos, né? Ainda não entramos no STF, que pode estar em todas as fases do projeto, do processo, né? Então, nós apoiamos, mas eu julgo que é mais para marcar uma posição. Hoje não há uma maioria dentro da Câmara, na minha visão, que realmente busque o impeachment do presidente da República. Mas o presidente não é que ele tenha cometido erro, ele é assim, né? Ele pensa desse jeito. Quer dizer, se ele não pensar, não é bem a praia dele, mas ele é do tipo que reproduz, como um papagaio, né, o que ele ouve e acha interessante. Por isso que e ouve muito o Celso Amorim. Por isso que tem que se livrar do Celso. Se livrar do Celso Amorim, deixar na mão do Mauro Vieira, né, que eu acho que para o Mauro Vieira deve ser o maior constrangimento, porque o Brasil tem um chanceler de fato e um de direito. Né? O de direito é o Mauro Vieira e o de fato é o Celso Amorim, que manda e desmanda. O Mauro Vieira promove embaixador, faz coisa dessa natureza. Virou um chanceler decorativo. É, né? Decorativo. Eu acho que é vergonhoso. Senador, o senhor disse ao Diário do Poder, inclusive, inaugurando a minha trajetória como repórter do Diário do Poder, assim que o Republicanos começou a demonstrar uma aproximação ali com o governo, o senhor falou para nós que procuraria o deputado Marcos Pereira para buscar uma posição clara a respeito do posicionamento do partido em relação ao governo. E aí, essa conversa aconteceu? Nem precisou. O Marcos, ele gravou um vídeo, colocou na nossa rede, né, deixando muito claro que o partido era independente, né, que a questão da ida, e eu sempre coloquei dessa forma, a ida do Silvinho para o governo, não foi o republicano, não saiu abraçando o governo, né? Assim como o próprio PP, o Ciro, que é um dos maiores críticos que tem do presidente, está lá, o Fufuca é do PP, né? Que é ministro aí do turismo, né? Então, são coisas do sistema político partidário brasileiro, né? E eu fiquei satisfeito porque se o Marcos Pereira disse, não, agora nós vamos votar tudo com o governo, aí eu era obrigado a sair do partido, né? Não foi isso que ele colocou. Agora, não tem partido puro, né? Essa é a realidade. É verdade. Nós ainda estamos num processo de depuração dos partidos aqui no Brasil. A próxima eleição de 2026 já vai dar mais uma enxugada nesse processo, né? E eu acho que a partir do momento que diminuir efetivamente, né, nós teremos mais homogeneidade dentro dos partidos. Aqui as pessoas ainda têm dificuldades até de se posicionar como conservadores, como de direita, né? Tem o cara ficar gaguejando para dizer, não, eu sou. Então. Nos anos 1990, eu e minha família, nós vivemos em Portugal há alguns anos, e eu me lembro quando eu cheguei, o meu choque, assim, né? Tinha um programa de televisão muito assistido, que eram parlamentares e também jornalistas de espectros ideológicos bem distintos, né? Tinha lá o cara que era de direita, o que era de esquerda, o que era mais ou menos, tinha um monarquista, e eu achava aquilo, cara, ele assume que é de direita, é como se de direita, ser de direita fosse um... Tanto assim que no Brasil a imprensa cansou disso, porque a direita saiu do armário, né, como o senhor disse, e agora para classificar a direita, ou para tentar estigmatizá-la, sempre se refere como extrema-direita. Extrema-direita. E aí eu queria saber do senhor exatamente isso, né? Os partidos não têm um papel educativo, no sentido de expor as pessoas... Quais são as características mesmo de, seja qual for, né, de direita, de esquerda, de centro-direita, etc. Não falta isso à atividade partidária? Acho que sim, Cláudio. Acho que as escolas de formação, a esquerda faz isso, né? A esquerda tem escola de formação, né? Sempre fez isso. Então ela é mais homogênea. Pode ver que não há muita variação de pensamento dentro dos partidos de esquerda. Quando há, são expulsos, né? Quantos que o PT já expulsou aí? Né? O último aí é o PSOL, que para sobreviver está pendurado no PT, que senão ele acaba também. É o centralismo democrático. O centralismo quem manda democrático. sou eu. Quem manda sou eu. Né? A esquerda sempre foi assim, e já
expulsou outros grupelhos, que era Convergência Socialista, que virou o PSTU, né, a Causa Operária, que virou o Partido da Causa Operária, coisa que não tem representação aí no Congresso, mas vai depurando. Na direita isso não acontece, fica todo mundo misturado ali, né, ou nos partidos de centro também, né. Então eu acho que talvez... Né, em certa medida é onde há democracia de fato. Exatamente, mas talvez a formação, né, porque muitas vezes a pessoa, não, vou me candidatar, e o cara olha ali, por exemplo, principalmente a eleição municipal que nós vamos ter agora, né? Esse sujeito tem potencial para ser vereador aqui na cidade, pega o cara, independente de se ele entende o que é o partido, se não entende, o cara nem lê né, vamos dizer, o manifesto do partido e concorre, daqui a pouco ele muda para outro, né? É que nem jogador de futebol, né? Há muita, né, mudança aí depende do passe. De time, depende do passe. Em tempos de fundo eleitoral. E, senador, então, para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, eu queria saber sobre a sua perspectiva para as eleições deste ano, 2024, as eleições municipais, e 2026. Estamos um pouco distante ainda, mas eu acho que a gente já pode avaliar. Olha, Tiago, as eleições municipais, no nosso caso do Partido Republicano, nós estamos iniciando aí já desde o final do ano passado um trabalho e vamos ter agora a janela aí de troca de partidos em março, com, né, vereadores mudando. Então lá no Rio Grande do Sul nós estamos trabalhando muito nisso aí, o nosso presidente regional, que é o Carlos Gomes, está liderando esse processo, né? E a gente está vendo com bons olhos, né? Aquela manifestação de ontem, ela mostra isso, né? Que há uma possibilidade de a gente ganhar um grande número de prefeituras, eleger um bom número de vereadores e com isso formar uma massa, uma base boa, né? Não só o nosso partido, como o PL, como o PP, né? Em outros estados da federação. Vai haver uma disputa forte nas grandes cidades, obviamente, né, como São Paulo. Rio de Janeiro, eu acho que Eduardo Paes está encomendado, né, acho difícil aparecer alguém que consiga vencê-lo ali. Né? Na minha capital, lá, Porto Alegre, minha terra natal, né, nós temos o nosso prefeito lá, o Sebastião Melo, que é do MDB, mas tem toda a nossa simpatia, né, tem feito um excelente trabalho. Ele é bem avaliado. Né? Muito, Cláudio, muito excelente. É um político, é um goiano que virou gaúcho. Né? Um cara sensacional, o Melo. Então vai ter o nosso apoio. Então nós estamos com boa perspectiva. Agora, 2026, Tiago, ainda acho que temos que esperar que saia um pouco da espuma, né, desse chopp aí, para começar a beber esse chopp lá para o segundo semestre do ano que vem. Agora, presidente, mas isso é inescapável, né? Essa reflexão, essa discussão, assim, prevalecendo a inelegibilidade do Bolsonaro, sobram ou restam algumas opções importantes, né? A sua, né? O senhor próprio já foi vice-presidente, o governador de São Paulo, a ex-primeira-dama, enfim, tem alguns governadores também, o de Goiás, do Paraná, né? Minas, são pessoas que se apresentam que poderiam representar esse espectro político-ideológico, assim. Excluindo o Bolsonaro, é claro, se for mantida a inelegibilidade. O senhor vê o país caminhando para onde? Pois é, Cláudio, essa é tudo depende agora vamos dizer, desse desenrolar do governo do presidente Lula, né? Se ele não tiver um comprometimento com o equilíbrio fiscal, ele não vai conseguir manter uma inflação baixa e não vai conseguir baixar os juros, né? Porque eles têm que compreender, e muita gente não compreende, que o juro no Brasil é alto porque nós nos financiamos, é um dos fatores. Né? Nós somos um país que está sempre tomando empréstimo, seja para rolar um empréstimo, ou seja para fechar as contas. Né? E com isso, quem vai botar dinheiro aqui tem que ter a certeza de que vai receber esse dinheiro, porque nós não temos ainda um selo de bom pagador. E por isso o juro é elevado, né? Num país como o nosso, porque a dívida americana é muito maior do que a nossa, mas eles emitem sua própria moeda. Né? Então eles têm um privilégio exorbitante aí. Né? Então, se não entenderem isso, né, vai chegar em 2026 extremamente desgastado. Né? E aí surge bem a oportunidade para a nossa opção de político-econômica retomar ao poder, né? Porque é mais do que necessário que a gente solte as amarras do Brasil, né? Porque senão nós vamos continuar marcando passo. Nós precisamos crescer de 3% a 4% por ano, no mínimo,
Não podemos ficar no 2, que é a média que nós temos tido, porque o país não vai deslanchar de modo nenhum. Senador, 2 perguntas rápidas aqui, que eu acho que o Brasil espera por essas palavras do senhor. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual o senhor participou, tentou dar um golpe de Estado. E a última pergunta, mais rápida ainda, é se no Rio Grande do Sul o senhor é Inter ou Grêmio. Muito bem. Essa questão do golpe de Estado, né? Tá bom, nós temos ali conversas, reuniões, existe a tal história da minuta, né? Eu nunca vi golpe de Estado com minuta, né? Isso para mim é ridículo. O golpe se dá e depois se acerta. É igual como a gente chama saltar de um avião, né? Você sai do avião do jeito que dá, lá fora no ar tu te arruma, né? Te posiciona e navega. Então, golpe é como o Hugo Chávez tentou em 92, lá na Venezuela, que ele atacou o Palácio Presidencial, atacou a casa do presidente da República com a família do presidente lá dentro, morreu gente, né? Então aqui houve vamos dizer, algumas conversas sobre uma solução para um problema que eles estavam pensando como resolver naquele momento, né? Então aqui, para mim, não houve tentativa de golpe de Estado, né? Nem da parte do presidente e nem das conversas ali que ocorreram. Agora, lamentavelmente, né? E aí é que eu digo aqui, você pega o celular de uma pessoa e escarafuncha 2 meses, quem é que sobrevive? Você destrói toda e qualquer reputação aqui. Porque em conversas privadas que você tem, você vai falar mal do fulano, do beltrano, do cicrano, e depois o cara publica isso aí, você joga uns contra os outros. Tá? Então, magistral a tática que está sendo feita aí nesse momento, principalmente em relação às Forças Armadas. E lá no Rio Grande do Sul, eu sou o Guarani de Bagé, que está em 3º lugar do campeonato. Ótimo. Tá mandando bem. Guarani de Bagé Muito bem. Tá mandando bem. Senador, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a sua presença e estar convidado para voltar sempre que quiser. Muito obrigado, eu agradeço aí. Conversa que foi muito agradável, acho que batemos todos os assuntos. E eu não permaneci em silêncio. Tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado, senador.